Fala galera da Cash Game Academy, aqui é o Gabriel Reis, Meteoro Poker nas mesas online, sou CEO da Cash Game Academy, sou instrutor da Cash Game Academy, sou grinder na NL25 e também instrutor de microlimits. Então antes de começar esse vídeo eu já quero convidar você a curtir a página da Cash Game Academy lá no Facebook. Também queria avisar vocês, para quem quiserem contratar coaching em microlimits, é só entrar em contato comigo, beleza? Então hoje a gente vai fazer o segundo episódio da série Destrinchando Mãos, aí da Cash Game Academy. Eu separei uma mão bem interessante hoje, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma mão que a gente fica com bastante dúvida na hora que chega no river, e eu vou analisar se eu joguei ela da melhor maneira possível ou não. Eu tenho certeza que essa mão também vai ajudar aí no jogo de vocês, então eu espero de verdade impactar e contribuir aí no jogo de vocês, beleza? Então vamos lá pra mão. Deixa eu abrir ela aqui. Um rei dama aqui que eu joguei, um tribet pot. Então vamos lá. Eu deixei o HUD aberto aqui com as stats, porque as stats vão influenciar bastante na nossa decisão. Então é de suma importância para essa análise. Então vamos lá, vamos começar. Um regular, abre aqui do botão, na minha opinião o melhor regular do field aqui da Party Poker, né, na L25 que eu jogo. E aqui eu resolvo dar uma tribet com rei dama off, tá no meu range de tribet aqui na small blind. Eu utilizo a estratégia de tribet fold, então eu vou dar tribet aqui com range linear e o rei dama tá no meu range, então eu dou uma tribet aqui e esse player só dá call. O primeiro detalhe que entra nessa mão é o seguinte: esse é um player que ele joga 100% do range dele em call, em spots de tribet. Ele não tem range de 4bet, nem range de 4bet por bluff, nem range de 4bet por valor. Como que eu sei disso? Eu tenho as stats aqui de 4bet range dele. Então o range que ele tem de 4bet no botão é de 1% em 97 oportunidades. Então ele basicamente aqui não tem um range de 4bet. Eu acho que até um Asas ele vai dar call aqui, ele não vai jogar de 4bet. Então ele vai jogar de call na tribet aqui com 100% do range, vai jogar de call na tribet de Asas, rei, dama, vai também dar call de valete 10, 9-8, 9-10, então ele tem todo esse range, o range dele de call, tá? Essa é a primeira informação bem importante, tá? Então a gente tem que começar primeiramente a definir o range dele que a gente vai estar jogando contra. Como essa série chama Destrinchando Mãos, a gente vai se preocupar com cada detalhe, a gente vai colocar ranges pro vilão, a gente vai saber qual é a equidade da nossa mão contra qual range a gente está jogando. Esse é o intuito da série, e o intuito da série é desenvolver o pós-flop de vocês, e vocês entenderem no que a gente tem que se atentar na hora de fazer uma análise, beleza? Então vamos lá. Como a gente sabe que ele não tem range de 4bet, que ele joga de call na tribet com praticamente 100% do range, eu só não posso falar que é 100% porque ele deu uma 4bet só, mas eu acho que ele joga 100% do range dele em call na tribet. Então primeiro a gente tem que saber contra que tipo de range a gente está enfrentando. Então o que a gente tem que analisar? Eu tenho essas stats aqui de 49% de range de open raise aqui do botão. Então ele abre 49% do range dele no botão. Ou seja, eu separei já um range aqui no Equilab aqui de 49% do range de open raise dele aqui no botão. Então é mais ou menos esse range aqui. Não posso falar que o range é preciso, porque por exemplo ele pode foldar o dama 7 off e abrir o 9-4 suited, um 5-3 suited, para dar esse 49%. Então a gente tem que chegar o mais perto possível. Eu deixei esse range aqui, eu acho que chega próximo de 100% do range que ele vai abrir aqui de open raise. Então a gente sabe que ele abre 49% do range dele aqui do botão. Então o primeiro range que ele tem aqui no pré-flop é esse aqui, de 49%, que a gente vê aqui embaixo aqui no Equilab. Então beleza. Quando a gente dá tribet contra esse jogador, o range dele de 49%, a gente tem que ver o range que ele vai dar call
na tribet para a gente definir o novo range dele. Então, desses 49% que ele abre aqui no botão, ele defende em call 56% do range. Ou seja, deixa eu abrir o range dele aqui de novo para vocês e abrir a calculadora. Ou seja, desse range aqui de 49% que ele abre aqui do botão, são 656 combos de mão. Então, por exemplo, o Ice 2 Off, se a gente tirar aqui, diminui para 644 combos. Se a gente colocar aqui, vai para 656. Então, a gente sabe que 49% do range de open raise dele são 656 combos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar nesse range de call dele, para a gente definir qual range que a gente vai estar jogando. Então, a gente sabe que a gente está jogando contra 56% desse range. E o resto, na verdade, a gente está jogando contra 46% desse range, porque 56% desse range ele folda e 46% do range ele dá call, porque as stats que a gente tem aqui é de fold para tribet. Então, ele folda 56% das vezes. Na verdade, aqui no botão eu estava vendo até as stats erradas. Então, aqui no botão ele abre 49% do range dele. E desses 49%, ele folda 55%. Então, ele vai dar call com 45%, já que ele joga o range dele inteiro de call. Então, já que a gente determinou que o range de open raise dele é 656 combos, a gente tem que achar o range dele de call, que é 45%. Então, a gente vai pegar 655 combos, que a gente viu aqui embaixo, vezes 0,45, que é o range de call dele. Então, desses 656 combos que ele abre do botão, ele vai defender 295. Então, a gente tem que chegar no range de call dele na tribet. Então, a gente vai usar a nossa lógica para a gente começar a defender isso, para a gente começar a definir isso. Então, por exemplo, mãos como Ice 2 Off, Ice 3, Ice 4, Ice 5, Ice 6, Ice 7, Rei 7, Dama 7 Off, Valete 8, todas essas mãos aqui a gente já pode começar a tirar, porque a gente sabe que ele não vai defender em call essas mãos. Então vamos começar a tirar nas mãos offs, que são mais fáceis de a gente tirar. Rei 10 Off também eu acho que ele vai foldar, ele não vai jogar de call. A gente tirou as mãos que são mais fáceis, que são mais óbvias, na verdade, de tirar as offs aqui. Agora vamos tirar as mais óbvias suited, que são as mãos mais fracas suited, como 5-4, 7-5, 8-5, 9-5, 10-5, Valete 4, Valete 5, 6-7, 10-7, 9-6. Dama 2, Rei 2, Rei 3, esses reis mais fracos. Lembrando que cada mão que a gente tira aqui, a gente vai diminuindo combos que tem aqui embaixo, pra gente chegar perto do que ele dá call. Então a gente já tá perto desse número, a gente tem que começar a definir um pouco melhor as mãos aqui que a gente acha que ele vai dar call para flop. Então eu acho que, por exemplo, uma mão Ice 10 Off, que é bem close entre tirar ou não do range, eu vou acabar tirando aqui e optar por mãos suited, que como ele é um regular bom, eu acho que ele vai optar por mãos suited também. Então 8 e 9 off, 10 e 8 off, a gente não tinha visto, a gente vai tirar. Deixa eu ver quantos combos que são, que eu até esqueci. São 295 combos e aqui já tem 280, então a gente já até passou já. Então a gente vai ter que deixar mais mãos aqui pra gente chegar nesses 295. Então as 10 off vai entrar. Mais alguma mão suited que pode entrar aqui, deixa eu pensar. O Rei 8 suited pode entrar também. Colocar esse 5-7 suited também para entrar. Aí agora fica close entre colocar, por exemplo, um Valete 10 off para chegar nos combos que a gente precisa, ou colocar um 8 e 6 suited, por exemplo.
Então tanto faz, na verdade. Não sei qual tipo de mão ele vai optar. Por ele ser um regular bom, acho que ele vai optar pelas mãos suited. Então eu vou deixar aqui um 8-6 suited, vai faltar mais uma mão. Então eu vou colocar aqui um 5-4 suited, por exemplo. Ou pode ser um 7-4 suited também. Eu vou optar aqui por deixar o 5-4 suited. E a gente vai chegar aqui no range de call que ele joga em call na 3-bet, que são 295 combos aqui que a gente definiu com a nossa conta, e aqui tem 296, então a gente está bem perto do range dele. Então vai ser mais ou menos isso aqui também, o range de call dele. Então a gente vai aplicar isso aqui, e a gente vai aplicar a nossa equidade, a nossa mão também, que é a dama de ouros e o rei de paus. E a gente vai colocar o flop. Veio esse flop aqui. Então se a gente fosse avaliar aqui a nossa mão contra o range dele nesse flop aqui, a gente estaria destruindo o range dele. Só que essa aqui não é a equidade real da nossa mão aqui, porque a gente vai apostar aqui, ele vai foldar a parte fraca do range e tudo mais. Mas aqui, nesse flop aqui, contra todo o range dele que dá call aqui, a gente realmente a gente está na frente, a gente está destruindo. Então aqui, por exemplo, a gente poderia dar uma c-bet por valor aqui. Por quê? Porque a gente já sabe que fazendo essa continha aqui, a gente vai estar na frente dele. Então a gente, por exemplo, poderia dar uma c-bet por valor aqui contra ele. Por quê? Porque ele vai defender bastante coisa, que ele vai defender, por exemplo, um par de 10, um par de 9, ele pode defender reis mais fracos, como rei 10, rei valete, rei 9, rei 8, ele tem bastante rei no range dele também. Então, por esse motivo, a gente teria uma c-bet bem fácil aqui por valor. Só que quando a gente começa a jogar o pós-flop de maneira mais lucrativa, ou com uma qualidade melhor, uma qualidade técnica melhor o pós-flop, a gente tem que planejar a nossa mão antes de jogar ela. Então, quando eu tenho esse tipo de mão, por exemplo, que é o top pair, mas não é o top kicker, que o top kicker aqui seria as e rei, a gente tem o segundo melhor kicker. Então, esse tipo de mão aqui eu não quero jogar por stack, entendeu? Eu vou querer jogar por stack só quando eu tiver top pair, top kicker, principalmente contra esse regular aqui que é muito bom. Então, o planejamento que eu já faço no flop para minha mão é jogar por duas streets no máximo de valor. Ou seja, eu posso jogar o flop turn por valor e dar check no river. Eu posso jogar check flop e betar turn river. Só que no geral, principalmente entre bet pots, eu vou preferir dar check já no flop. Por quê? Porque quando eu dou check no flop, eu começo já a proteger as minhas mãos mais fracas, como um par de dama, que eu vou ter um par de valete, um par de 10, um par de 9, um par de 8, um par de 7, que não betariam esse flop, mas provavelmente estariam bem ainda, sendo o segundo par. E também algumas mãos que eu desistiria, como por exemplo um valete e 9 de ouros, por exemplo, eu poderia desistir nesse flop. Então, para mim, não ter só um range de ou c-bet ou check fold, ou então um range de check call com range bem fraco, com segundo pares bem ruins, como 7-7, 8-8, 9-9, eu prefiro jogar essa mão de check. Por quê? Porque eu já sei que eu não vou jogar flop turn river de valor. Então eu já prefiro controlar o pot aqui no flop e proteger o meu outro range mais fraco com esse tipo de mão. E quando eu dou check também contra esse regular, que ele é bem agressivo, ele tem 37 de post-flop aggression, a gente abre espaço para ele colocar dinheiro no pot com a pior mão. Porque quando a gente dá uma c-bet aqui, nesse flop que relativamente é seco, tirando flush draw, também tem alguns straight draws aqui, mas basicamente mais flush draws aqui, a gente só vai tomar call ou de segundo pares, ou seja, dama-dama, par de valete e par de 10, ou de reis mais fracos, ou seja, a gente vai extrair só de uma parte do range dele. Agora, quando a gente dá check, a gente abre a opção para ele colocar dinheiro no pote com a pior mão, ou seja, ele pode também
colocar dinheiro aí no pote, por exemplo, com valete 9 de ouros que ele deu call pra flop, a gente deu check e a gente vai desistir algumas vezes nesse flop, e ele pode apostar e colocar dinheiro no pote com a pior mão. E a gente não precisa, por exemplo, de proteção de um flush draw. Por quê? Porque o flush draw, quando a gente dá check, ele vai apostar nesse flop perto de 100% das vezes, porque ele vai tentar realizar a full equity da mão dele, entendeu? Mais a equidade que ele tem do flush draw. Então a gente não precisa se preocupar tanto assim com o flush draw, porque não vai ficar barato pra ele, porque ele vai colocar dinheiro no pote de qualquer maneira. Então aqui eu opto pela opção de jogar de check, porque eu não quero jogar essa mão por stack, eu quero controlar o pot. E eu sei que eu tenho 2 streets no máximo de valor. Esse jogador aqui é bem agressivo, então a chance de colocar dinheiro no pot com a pior mão é grande. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver uma coisa aqui no range, tá certo, coloquei o As, errei e tudo mais. Então beleza. Ele aposta aqui no flop. E a gente poderia já definir um range pra ele aqui, só que já começa é um pouquinho complicado definir um range aqui pra ele, porque não é uma coisa muito fácil, porque por exemplo, ele pode ter airs total, como por exemplo um valete 9 de ouros, um 9-10 de ouros, um 9-10 de copas, por exemplo. Então é um range bem grande que ele aposta nesse flop ainda. Então a gente vai começar a funilar o range dele a partir do turn, tá? Então a gente tem um check call aqui bem tranquilo. No flop a gente tá no topo do nosso range aqui. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tivesse As e Rei aqui, por exemplo, eu não jogaria de check call, eu jogaria de C-bet. Por que jogaria de C-bet? Porque a chance dele me pagar com mais reis piores acaba sendo maior. Porque se eu tenho As e Rei, ele pode ter um Rei Dama, um Rei Valete, por exemplo. Agora, quando eu tenho um Rei Dama, ele pode ter o As e Rei, porque ele joga de call pré-flop essa mão. Então eu posso estar com a pior mão também. São poucos combos de mão, mas eu posso estar pior também. Ele pode ter As e Rei, pode ter As. Bem fácil aqui nesse flop. Então eu jogo de check call. Ele aposta um pouquinho mais de meio pote. A gente tem que prestar atenção no size que ele faz também. Todos os detalhes da mão são bem eficazes na hora de chegar no resultado final. Então a gente tem um check call aqui. O turn é bom, porque por exemplo, eu acho que o único combo de trinca que ele vai ter aqui é a trinca de 4. A trinca de 2 nem tá no range dele aqui também. Então eu acho que o par mais fraco que ele defenderia aqui no 3-bet pot seria a par de 4. E como dobro 4, a gente já diminui a chance dele ter trinca. Então aqui sim a gente começa a definir um range para ele, que a gente pode estar jogando contra. Aqui no turn agora a gente tem 2 opções: ou apostar aqui, sair dando lead, ou da opção dele apostar ou dar check. Como eu sei que eu vou ter 2 streets de valor, então eu vou continuar na linha do check, porque como a gente já teve uma street aqui no flop, eu quero dar check nesse turn e betar o river caso ele dê check atrás. Então eu vou jogar de check, mantendo o plano da minha mão desde do flop. Ele aposta, e aqui sim a gente já tem que definir um range que a gente está jogando contra. Então vamos lá. Deixa eu ver onde eu vou colocar isso aqui para ficar bom para vocês verem também. Acho que aqui é o suficiente que fica bom para vocês verem. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Beleza. Então vamos lá. A gente tem que pegar agora esse range aqui que ele joga de call e começar a definir que mãos ele tem que joga desse jeito ou não. Então o par de 3 a gente vai tirar. O par de 4 eu também vou tirar na hora que eu tô jogando lá contra ele. Aqui na parte teórica que a gente poderia deixar, por exemplo, mas como eu tiro esse tipo de mão quando eu tô jogando contra esse jogador, porque diminui os combos dele ter uma trinca de 4, então eu não considero esse 4-4 aqui no range dele. Agora a gente pode tirar também um As-10 off, que não jogaria assim. A gente pode tirar também um As-Valete off.
A gente pode tirar um dama valete off, que não mandaria aqui no turn. A gente pode tirar... O que mais a gente pode tirar? Dama. A gente não vai poder tirar todos os suited connects e deixar os flush draws. Então a gente pode tirar, por exemplo, um 6-6 que não jogaria assim, um par de 7, um par de 8, um par de 9, um par de 10. Acho que um par de valete também não vai jogar assim. Talvez um par de dama jogue assim, pra gente estar demonstrando fraqueza e ele tentar tirar valor de um par de valete, que ele pode imaginar que a gente tem, um par de 10 ou um flush draw. Então a dama a gente ainda pode deixar aqui no range dele no turn. Rei valete off a gente vai deixar, rei dama a gente deixa, as e rei, as rei suited. E aqui agora a gente tem que começar a tirar alguns combos de mãos aqui. Então, por exemplo, todas as mãos que são suited connectors aqui, que não são flush draw de espadas, a gente tem que tirar e deixar só as que são flush draw de espadas. Então ele tem bastante flush draw aqui ainda no flop turn, porque ele tem muito suited connector. Então a gente vai, por exemplo, deixar um 7-5, um 8-6, 9-7, 9-10, valete 8, dama 8, rei 8. Opa, rei 8 não. Depois eu vou colocar aqui de volta. Um dama 9, um valete 9, um 8-10, um dama 10, um dama 10. Depois a gente vai colocar também um Ace 3 de espaços, por exemplo, que tem flush draw mais broca. Um Ace 5 que tem flush draw mais broca. Um Ace 6, Ace 7, Ace 8, Ace 9. Ace 10, Ace valete, Ace dama. Depois ele pode ter um 6 e 5, um 6 e 7, um 8 e 7, um 8 e 9, 9 e 10, valete 10, dama e valete. Todos esses combos aqui de flush draw de espadas, então ele tem muito flush draw de espadas, muito mesmo. Acho que a maior parte do range dele aqui é de flush draw de espadas, que vai jogar assim. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Então fica bem nisso aqui o range dele, bastante flush draw. Eu acho que um 5-5 que eu não tirei também, o 5-5 ele não vai jogar assim. Ele vai ter 5 e 4 que a gente colocou no range dele, que ele vai jogar assim também, que fez trinca agora, ele apostou com o segundo par, por blefe, pode acontecer isso também. E aqui, por exemplo, os reis, rei 8, rei 9, rei 10, rei valete, rei dama de espadas, por exemplo, eu acho que ele não jogaria tão agressivo assim, porque ele pode estar dominado uma grande maioria das vezes. E depois tem também os flush draws de espadas. O Ace 4 também ele pode jogar assim, por exemplo, que tem um segundo par. O Ace 2 a gente tira. Então eu acho que é basicamente contra esse range aqui que a gente está jogando. Eu acho que a gente está perto do range real dele aqui. Então eu vou aplicar aqui e vou meter o turn aqui, que é um 4 de paus, e avaliar como que a gente está contra esse range dele aqui. A gente está com 61% de equidade, então a gente está na frente do range dele ainda. Então, por exemplo, a gente poderia sair apostando aqui no turn caso a gente quisesse, por valor, porque contra o range que a gente definiu a gente está na frente ainda, e bem na frente. Então a gente está bem ainda. Então, como eu decidi jogar de check call aqui, então eu vou manter essa linha de check call no turn. Beleza. Aí chega o river, é um 5 de ouros, 5 diamond. E agora a gente tem mais uma decisão aqui no river, se a gente aposta aqui, se é apostando aqui, ou a gente joga de check call ou check fold. A gente tem essas três opções. Dentro dessas três opções eu não vou sair apostando aqui, porque seguindo o planejamento da minha mão, que é jogar por no máximo 2 streets de valor, porque eu não quero jogar por stack essa mão.
por valor, stack de valor essa mão. Eu posso jogar, por exemplo, como Bluff Catcher agora no River. Só que sair apostando 3 streets aqui desde o flop por valor eu acho que não é uma boa. Então eu não vou sair apostando esse River. E então vai sobrar duas decisões: a gente jogar de check call ou jogar de check fold. Então vamos ver a ação do player, já que a gente decidiu dar check. E ele aposta aqui, e aí a gente tem uma decisão bem chata e difícil de fazer, que eu tenho certeza que muita gente ficaria com dúvida ou com dificuldade nesse spot. Então aqui a gente tem que chegar na melhor solução possível. Os primeiros detalhes e considerações a gente fazer. A gente está no topo do range, por quê? Que mãos que eu foldaria aqui, por exemplo? Eu posso foldar um rei 10 suited, um rei 10 de ouros, por exemplo, o rei 10 de paus. Eu vou foldar aqui. Vou foldar também rei valete suited, que eu vou ter aqui no meu range, e foldar também rei valete off. Ou seja, do range que chega aqui no river, de todo o meu range de small blind, de 3-bet do small blind contra o botão, eu chego com esse range aqui no river. Ou seja, deixa eu falar melhor, mostrar melhor para vocês entenderem melhor. Eu não vou ter flush draw aqui não vou ter flush draw que joga assim até o river, porque todos os flush draws eu vou apostar flop turn. Então eu não vou dar check, não vou jogar nenhum flush draw dessa maneira. As e rei eu também não vou jogar assim, eu vou jogar de c-bet. Eu não vou ter as eyes no meu range também, porque eu vou jogar de c-bet no flop. Então as mãos que eu vou jogar assim, que eu vou chegar no river, vão ser os pares menor que rei, que seriam dama-dama, par de valete, par de 10, par de 9. Então essas mãos, par de 9, par de 10, par de valete e par de dama, que eu vou jogar de check call flop, check call turn, e vou jogar de check fold river. Então eu não vou ter essa mão para dar call aqui no river. Rei valete off eu vou foldar também. O as e rei, como eu disse, eu não vou ter no meu range, porque eu vou jogar de c-bet flop turn. O rei valete suited eu vou foldar também. Então eu chego aqui no river com essas mãos aqui, que são 22 combos, que é o par de rei que eu vou ter na minha mão, que é a trinca, que eu vou jogar assim. Eu posso jogar assim porque eu tenho o nuts no flop, então eu posso dar check, esperar ele blefar ou colocar dinheiro no pote com uma mão pior. Então eu tô bem no topo do meu range aqui que vai chegar no river, porque eu vou foldar todos os reis fracos, vou foldar todos os segundos pares. Então eu tô no topo do meu range aqui no river. Então eu tenho praticamente um easy call aqui no river, por estar no topo do meu range, por ter mãos mais fracas para foldar. Então do jeito que eu jogo, é uma das mãos mais fortes, a segunda mão mais forte que eu tenho aqui, tirando o rei-rei. E agora a gente tem que definir o range que ele vai dar chove aqui no river, tanto o valor de bluff, tanto o valor de value. Então vamos voltar aqui no Equilab. Deixa eu passar para cá também para vocês visualizarem melhor e mandar para cá o range. Acho que sumiu o range. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Desculpa, eu voltei aqui com o range. Eu acabei perdendo o range aqui, mas eu já coloquei ele aqui de novo. Então quando chega aqui no river, a gente tem que decidir aqui do range que estava no turn, que cheio de flush draws e tudo mais, qual desse range aqui que vai jogar assim o river também. Então, por exemplo, mãos como rei valete off, eu acho que ele não vai chovar o river, ele vai jogar de check behind, que por exemplo é o rei mais fraco que ele vai ter aqui, um rei valete off, por exemplo. Então mãos, por exemplo, como rei 8 suited, um rei 9 suited, rei 10 suited, rei valete suited, ele não vai chovar o river também, dificilmente ele vai chovar o river, ele vai dar check behind atrás com essa mão que tem um kicker mais fraco. Que mãos mais a gente pode tirar também? Eu acho que a gente tirou os reis mais fracos que vão dar check behind. E a gente tem que também tirar as mãos que ele não vai blefar todos os flush draws. Então, por exemplo,
eu acho que a gente não, a gente tem que colocar os flush draws mais fracos que ele vai blefar. Então, por exemplo, flush draws com 5 e 4, 5 e 4 não, 5 e 6 de espadas é uma mão ideal para ele blefar, porque ele só tem 6 high, então acaba sendo uma mão com nenhum showdown value, que é um flush draw bem fraco, que ele consegue fazer foldar, por exemplo, flush draws melhores que eu posso ter, segundo os pares que eu posso ter. Então, por exemplo, um 6 e 5 de espadas aqui seria uma mão perfeita para ele blefar. E mesmo acertando aqui o segundo par, o segundo par aqui do board ele não tem tanto showdown value. Então, por exemplo, 5-6 seria uma mão boa para blefar, 7-4, 7-5, 7-6, 8-7, 9-7. Então, em contrapartida, a gente também vai acabar tirando mãos que eu acho que ele não blefaria esse river, como por exemplo a Isidama, que tem um Ice bem forte ainda, que está dominando alguns flush draws, que ele pode dar check behind, tentar levar pro showdown para tentar ver se ele ganha no showdown. Porque essas mãos, querendo ou não, algumas vezes elas vão ganhar no showdown, jogando do jeito que ele jogou. Então, tirar os ases mais fortes. A Isidama suited, a Valete, a Is10. A gente pode tirar o Is9 também. E vamos tirar o Is8. E a gente vai tirar também o Is7 e deixar... Eu acho que o Is5, por exemplo, ele não vai blefar aqui. Então a gente pode tirar também. Então a gente é close entre tirar o Is6 de espadas ou não. O Is3 ele pode apostar também, que completou a broca. Então a gente pode deixar o Is6 aqui, único combo de As por blefe, que ele bloqueia As e Rei, por exemplo. Então pode ser que ele blefe esse tipo de mão. Eu acho que ele pode blefar as mãos mais fracas aqui, se ele, como a gente definiu que ele é um bom jogador, então 6 e 5, 6 e 5 de espadas, mas como ele acertou o par ali, pode ser que ele não blefe, então pra gente não deixar, como ele vai ter tanto combo de blefe, então ele pode não blefar esse par que ele acertou, então vamos tirar. Então a gente vai deixar aqui o 7 6 de espadas, 7 4, 8 7, 9 7, 8 9, 7-10, então tem bastante combos de blefe que ele pode blefar. Então eu vou deixar todos esses combos de blefe aqui, que são os que sobram, que ele pode blefar. Um dama-dama, por exemplo, que a gente colocou que ele pode jogar assim no turn, a gente vai tirar também, porque ele não vai chovar esse river aqui quase nunca. Um rei-dama off também eu acho difícil, por ele ser um bom jogador em ele betar, chovar aqui. Acho que ele vai chovar aqui pelo menos um as e rei. Então também tirar o rei dama suited. Então sobra esse range aqui que a gente vai estar jogando contra. A gente vai estar contra as, contra as e rei. O rei também eu descarto aqui, porque como eu tenho um rei na mão e tenho um rei no board, jogando lá 6 meses ao vivo, aliás 6 meses online, eu não vou deixar esse tipo de mão no range dele na hora que eu vou avaliar. Lá como eu tenho poucos segundos, então rei eu acabo tirando também. Então eu acabo considerando aí que eu tô mais ou menos contra esse range aqui, que a gente tem blefs, tem trincas que acertaram, tem full house, que é o 5-4, por exemplo, que ele pode jogar assim. E é isso aí, eu acho que é mais ou menos esse range que a gente chega aqui contra ele. E como eu disse aqui também, a gente tá no topo do nosso range, a gente não tem nenhuma carta de espadas que a gente bloqueia algum tipo de flush draw que ele pode ter na mão. Então a gente tem a mão perfeita para dar call aqui. Então, tirando a parte matemática aqui, eu acho que a gente tem um easy call de qualquer maneira, mas a gente tem que ver também na parte matemática se a gente vai estar fazendo a jogada certa ou não. Então, quando ele aposta aqui, esse chove aqui no river, a gente tem que ter pelo menos 30% de equidade aqui no river para pagar, para a gente ser lucrativo. Tá? Então a gente vai aplicar aqui, dar um ok. E agora a gente vai avaliar nossa equidade. Então a gente tem uma equidade muito boa aqui, a gente está com 50% de equidade contra o range que a gente colocou aqui, que são os blefs dele. Que ele pode ter um blefe de dama high, por exemplo, que não tem showdown value, valete 10, um as 6 que bloqueia as e rei, como eu disse. Algumas mãos que são melhores, como as que ele vai ter, trincas que ele vai ter também, full houses, e também sequência, como
A gente deu o exemplo do Ice 3. Então, a gente tem uma mão perfeita para dar call, não tem blockers de bluffs dele. E a gente tem equidade. A gente tem 50% de equidade. Então a gente chega aqui no river e a gente vê que a gente tem um easy call. Então a gente tem que dar call aqui no river. E eu dei call e eu acertei na jogada. Então se a gente jogar essa mão aqui 100 mil vezes, no longo prazo eu vou ser lucrativo, porque eu fiz a jogada certa, eu acertei na minha leitura contra ele, acertei no range que eu coloquei contra ele, e a gente tem odds, a gente não tem nenhum blocker de bluffs dele, e ele vai chegar aqui no river com muito bluff. Então por isso que a gente tem um easy call aqui no river. E eu dei call, e ele estava na parte de valor do range dele, ele tinha um Ice, mas é isso aí, segue o baile. Como eu disse, o que importa não é o resultado da mão, e sim se a gente jogou a mão de maneira correta, se a gente pensou em todos os detalhes da mão, em todas as coisas que são importantes, se a gente pensou na matemática da mão ou não, se a gente estudou a mão da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que nesse review que a gente estudou a mão da melhor maneira possível. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, deixem um feedback aí. É isso aí, qualquer dúvida entre em contato comigo, e é isso aí, tamo junto, até mais.